Olá, esse é o Marketing em 20 Minutos e hoje a gente vai falar de um tema super especial, que é vendas. A gente vai te dar dicas matadoras para você continuar vendendo e engrenando aí o seu negócio. Eu sou a Ana Elisa Souza. Eu sou o Fábio Bandeira de Mello. E a gente está aqui com uma especialíssima convidada, Luciana Beringuel, né, nossa diretora comercial da Pre-Branding, além disso, minha sócia no Encontro de Negócios, que ela tem a minha idade de vendas aí. Luciana, se apresente, por favor. Gente, como assim? Eu já começo sendo agredida. Então, eu sou Luciana Beringuel, como o Fábio já havia falado, diretora comercial da UP. E vivo e respiro vendas, né? Há mais de 25 anos. Eu não então, disse que era a minha idade? Eu falei para vocês, eu falei. Eu não era nem nascida, gente. Quando não, cara. Mentira, eu comecei gente. bem precoce, né? É então, isso. Funciona bem Ela por aí. nasceu vendendo. Pois é, afinal de contas, a gente vende toda hora. É isso que a gente precisa entender. Lu, é um prazer receber você, né? A nossa diretora, a nossa colega de trabalho. A gente sempre está, né, trocando bastante informações, porque ela nas vendas e eu coordenadora, principalmente mais na parte ali do atendimento, né? A gente sempre troca muita figurinha. E Fábio já há mais tempo aí de carreira, de carreira não, né? De trabalho junto com Luciana. Eu queria fazer já uma pergunta já direta para ela, como você costuma dizer, com os dois pés na porta, né? Aí eu vou falar de vendas, tá? Primeira coisa, qual é o grande pulo do gato para quem quer vender mais? Ou pulo da gata, né? Bom, assim, né, fica mais fácil. De fato, é um processo. Então, ter um processo bem definido, ele vai mudar tudo, né? Quando o vendedor ele tem um processo, quando a empresa tem um processo, isso tudo faz com que, de fato, as vendas aconteçam. Falando em processo, a gente gravou um podcast mostrando os processos, as etapas correlacionadas ao processo de venda, né? E aí, Lu, você pode até me ajudar nesse sentido aí de todas essas etapas, né? A primeira etapa, a gente faz um trabalho de divulgação que está envolvendo a presença digital, que envolve a produção de conteúdo, que envolve tráfego pago, que envolve outras estratégias, às vezes networking, prospecção ativa, tem uma série de estratégias para que quando a pessoa responder, ela vem para o primeiro contato. Exatamente. Né? Depois do primeiro contato, continua aí, Lu. Então, depois do primeiro contato, que no nosso caso é feito por uma SDR, vem para a apresentação, porque no primeiro contato existe a qualificação, né, que é algo fundamental. Entender o que é que o cliente vem buscar. Será que, de fato, é aquilo que eu imagino? Às vezes a gente é surpreendido, né, e surpreendido positivamente, onde a gente pode conseguir vender ainda mais. É interessante que eu ia puxar esse gancho de perguntar isso, né? Se na hora que vocês vão fazer a qualificação, o que é feito, né? Quais perguntas são feitas? E existe até, tá anotadinho aqui para eu te perguntar, essa coisa da empatia, o que eu preciso ter, entender o que ele quer, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, a qualificação ela é algo que a gente já precisa entender o que, de fato, o cliente vem buscar. Então, o cliente ele está ali, se ele vem, por exemplo, no nosso caso, buscar uma melhor condição ali na presença digital dele, então, a gente precisa saber quais são as redes sociais, né, que o cliente tem, o que é que, de fato, ele vem buscar para apresentar. Então, assim, são várias as perguntas que a gente faz, para que, de fato, a gente consiga entender o que é que o cliente vem buscar. Isso faz a grande diferença, né? Não é só jogar o preço, né? Para você poder oferecer um melhor para ele ou buscar resolver aqueles problemas, essa qualificação é fundamental. E para qualquer negócio, tá? A gente, naturalmente, é uma empresa que tem um negócio de média complexibilidade, né? Um processo de venda de média complexibilidade. Mas se você é uma loja de rua, você precisa perguntar, entender. Você vende sutiã, você precisa entender qual é o tamanho para que a pessoa quer. Daí, às vezes né? Então, tudo isso são perguntas de qualificação para, naturalmente, você entender o que você tem e, a partir daí, você poder oferecer aquele que ela deseja e algumas outras coisas que podem, naturalmente, até aumentar o ticket médio. Né? Lu, antes de você complementar a fala do Fábio, eu queria até perguntar sobre isso também, né? Essa coisa de entender a necessidade do cliente. Porque a gente vê, né? Eu acho que você muito mais do que nós, lá na ponta, né? No processo de venda mesmo, de entender a necessidade do cliente. Porque muitas vezes o cliente vai vir com essa necessidade, já pronto, eu preciso disso, e eu vou precisar de tal serviço. Mas acontece do cliente, nem o cliente saber o que ele precisa, né? E aí, como que
né, que é essa conversa para você falar, olha, mas não é disso aí que você está falando que você precisa, é disso aqui. Acontece ou eu estou viajando na maionese? Na maioria das vezes, né? O cliente ele vem certo porque A, B, C explicou para ele, olha, você precisa disso, você precisa daquilo. Então, no caso, voltando aqui para a definição da agência, mas aí o Fábio colocou muito bem que se trata de qualquer tipo de negócio, a gente vai investigar, né? Então, é fazendo algumas perguntas, investigando. No caso de uma presença digital, nós abrimos ali o Google, né, colocamos o nome do cliente, e aí a gente tem a grande surpresa, quando o cliente ele não tem quase que nenhuma encontrabilidade. Isso você pode levar para qualquer um âmbito aí em relação a qualquer tipo de produto, né? Quando o cliente vem ali buscar alguma peça e aí, de repente, ele vai numa festa, fala só sobre uma blusa e você descobre que ele não tem uma saia ou uma calça, enfim, aí você consegue complementar a venda. É bem por aí. Casada, né? São coisas que a gente está falando de dores e desejos, né? Então, as pessoas compram muito por dor ou compram muito por desejo. Por um ou por outro, né? Na grande maioria das vezes, sim. E a partir do momento que a gente tem uma compreensão e um entendimento sobre essa dor ou sobre esse desejo que ela tem, fica muito mais fácil, claro, se a gente tem um serviço ou produto, a gente conseguir oferecer e as pessoas comprarem. E aí isso diminui a relevância do preço. Né? Porque no meu mercado tem um concorrente que diminui o preço, que não sei o que e tal. Né? É claro, o Brasil vive uma cultura de desconto. Né? Todo mundo está acostumado com desconto. Sim. Mas para que você não entre nessa briga ferrenha só por preço, identificar a dor e o desejo e oferecer um valor naquilo que você tem. Não é isso? Sem dúvida nenhuma. Né? Qualificação ela está em primeiro lugar. E quando você tem como vendedor, né, uma autonomia em relação ao conhecimento do produto, ao conhecimento do teu serviço, isso fica muito mais fácil. Porque aí você consegue tirar suas cartas na manga, né, e tirar ali da sua prateleira vários produtos que vão casar com cada uma das necessidades apresentadas ali naquele momento. Tem uma galera de... Até foi uma aula que a gente ministrei recentemente, né, nessa área de vendas, e aí o pessoal começou a chamar e eu adorei isso, é o cinto do Batman. Né? Por que o cinto do Batman? Porque tem tudo no cinto do Batman, ele consegue se virar de todas as maneiras. E o vendedor ele precisa ter esse cinto do Batman, como foi muito bem colocado pela Luciana. Como que a gente tem esse cinto do Batman? Com conhecimento, tendo domínio do teu mercado, domínio da função. Então, mas eu estou iniciando agora na empresa. Você precisa receber uma bagagem de conhecimento para poder, naturalmente, fazer essa contribuição. E você que é empresário e está contratando uma equipe de vendas, você precisa treinar essa equipe de vendas para ela entender bem o que você está oferecendo, para, a partir daí, cada um ter o seu cinto do Batman e poder, naturalmente, contribuir ali para esse momento e conseguir fazer uma melhor venda. Sensacional. O que a Lu falou, eu quero sublinhar, que eu tenho mania aqui de sublinhar algumas palavras, né? Algumas frases, que é exatamente essa, de você conhecer o seu produto. Gente, acontece demais. A gente, lá na UP, né, eu falo muito com a equipe, né, gente? A gente tem que pensar como consumidor do nosso produto, né? Um consumidor entra numa loja, acontece muito, de você perguntar assim, esse celular aqui, ele tem quais funções? A pessoa não saber explicar. Então, assim, você tem que entender, a sua equipe, os seus vendedores precisam entender quais são os serviços e os produtos que vocês têm para oferecer, né? Porque, às vezes, você perde uma venda porque você não conhece o produto. Isso. E, assim, hoje a gente tem que entender que a internet ela está aí justamente para educar muito mais, né, o nosso cliente do que, às vezes, é quem está ali do outro lado vendendo. Né? Então, Exato. O cliente ele já chega sabendo mais do que o vendedor. E, às vezes, ele é pego ali de calça curta quando ele não sabe. Exatamente. Tá. Luciana, ok. Tá lindo o discurso, tá num processo de venda, mas o cliente falou não. Não quero. Como que a gente transforma um não ou um sim? Ou até às vezes, muitas vezes até antes do não, o que acontece é eu vou pensar, eu vou conversar com a minha esposa, com o meu esposo, eu vou falar com o meu sócio. É o famoso na volta a gente compra. Só tô dando uma olhadinha, né? E tal. Como que a gente enfrenta essas objeções? E a principal objeção, como que a gente enfrenta essa objeção do não? Como que a gente faz do não transformar um sim? Bom, na verdade, cabe a você, na hora que está fazendo ali um processo de qualificação,
ter as próprias armas que você vai utilizar nesse momento. Então, na maioria das vezes, quando o cliente diz que vai falar com alguém, você pergunta para ele, mas se não fosse pela tua esposa, por você, você fecharia? Então, você já consegue entender que aquela pessoa está como teu aliado. E aí, de fato, se for o problema com a esposa, ele vai convencer, porque ele já comprou a ideia. Então, fica muito mais fácil. Claro que sabemos que, se fosse com a mulher, a decisão já estava sendo feita. Mas... O final, nesse caso, a última palavra sempre é a do homem, é sim, senhora. Sim, senhora. Não, brincadeiras à parte, funciona dessa forma. Então, qualificar é a arma fundamental que você vai ter para utilizar depois, quando vierem as objeções. Porque aí você consegue pegar... Olha como é interessante, como casa certinho. E a Luciana está falando tanto de qualificação, mas eu fiz uma pergunta de venda. Mas porque se você qualifica, você sabe a dor e você sabe o desejo. Na hora que vem a objeção, mas você não quer resolver isso? Né? Exato. Esse aqui não é o seu objetivo para isso? Né? Então, não é porque eu achei caro, mas né, quanto custa, né, você ficar mantendo esse mesmo problema? Né? E aí começam algumas situações para justamente você, a pessoa... Pô, é verdade, né? Começa a ter essa percepção ali. É isso aí. A pessoa vai se sentir pressionada até pelas próprias colocações e palavras ali que ela nos deu como arma. E eu aconselho que o vendedor ele tenha uma escuta muito bem afiada. Por quê? Porque você vai utilizar exatamente as palavras que aquele cliente te passou. Então, é através dela, você não vai acrescentar mais nada, você vai simplesmente falar para ele o que ele te falou. Cuidado, então, cliente. Tudo que você disser pode ser poderá e será usado contra você. E é muito curioso que chega a empresa, aí fala, não, porque nós somos a empresa não sei o quê, líder do segmento, que a gente faz isso, inclusive a gente está exportando não sei o quê, bababá. Quando chega, mostra o preço. Rapaz, você tem que entender que a gente é pequenininho ainda, a gente está não sei o quê. Né? Aí você falando agora a gente pode utilizar a favor tudo que você falou. Então, é isso, né? Utilizem, vocês vendedores, vocês que estão ouvindo aí, querem dicas de matadoras de venda, aproveitem isso, mas, claro, sem ser agressivo, né? Aqui tem até uma pergunta que eu ia falar isso, né? Como a gente pode fazer isso de maneira sutil, sem a gente parecer desesperado que a gente está querendo vender né? Vender o serviço ou o produto, né? Eu acho que tem essa coisa do... Voltando lá, antes que a gente estava falando sobre dor oh, meu Deus. Desejo. E desejo, né? E aí a gente vai direto nessa dor, né? Mas você não tem essa dor? Você não está precisando disso, tal? Como que, né, você pode utilizar justamente a dor e o desejo do cliente lá na objeção? Tem que ser uma linha tênue, né? Porque, de fato, você tem que mostrar que está querendo ajudar, mas você também não pode ser agressivo, né? Ao ponto de despertar um desinteresse, né? Bom, todo vendedor ele tem que ser camaleão. Então, a gente precisa se disfarçar ali do cliente naquele momento. Então, na hora que o cliente senta ali na tua frente, você começa, de fato, a fazer um rapport. Quer dizer, você começa a meio que imitar, né? Entender o que é que o cliente quer, e aí você vai utilizando da mesma forma de comunicação, então, o mesmo tom de voz. E isso faz com que o cliente se sinta muito à vontade. E aí, então, você consegue persuadi-lo. Então, é muito mais, assim, digamos assim, com essa veia, né? De tentar entender e tentar se posicionar, de fato, como o cliente está ali na tua frente. Então, funciona muito bem por aí. Eu queria pegar um gancho que você até já falou, mas para deixar claro, porque foi mais sutil a sua fala, sobre essa transformação do não em um sim. Você falou de ter cartas na manga, né? Então, dentro de um processo de negociação, às vezes acontece, você vai ter que ter, de fato, argumentos para poder... E esses argumentos... para tentar fazer essa conversão. E esses argumentos, muitas vezes, são questões de mexer no escopo, mexer na entrega do que você está fazendo, de ter alguma coisa em relação à questão de valor, oferecer um bônus, oferecer um mês a mais grátis, um plano, né? Então, tem uma série de fatores
que podem naturalmente contribuir nesse momento de venda para essa transformação do sim e para o não. Eu costumo dizer que você vai para uma negociação, eu não vou falar isso não, porque senão meus clientes vão ouvir e não vão querer mais saber ali, né? Mas você tem que ter essa margem de negociação ali, né? De ter alguma coisa de carta na manga, porque isso já ajuda a reverter, ajuda a vender, né? Então, entrar já no limite é muito difícil, porque aí você perde essas argumentações, né? O brasileiro ele tem, de fato, essa necessidade de você ter sempre alguma coisa para dar para ele, né? Regalias, né? A gente tem assim, a gente já chega numa loja dizendo, o que eu vou ganhar aqui? O que eu vou tirar desse vendedor? Ontem, inclusive, eu fui para fazer a manutenção do meu carro e quando eu cheguei lá, né, o vendedor me apresentou lá e tudo. Aí eu falei para ele assim, vem cá, eu também sou vendedora. Vai, tira tuas cartas na manga. E ele começou a rir. Mas funciona assim. A gente quer sempre ganhar alguma coisa, seja um desconto, né, financeiro ou algum bônus, um brinde. Eu vi você falou agora de brinde, e eu vi um vídeo recentemente nas redes sociais que era, você precisa cumprir toda a tua meta e tal, né? E aí o vendedor, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele, já sei. Aí colocou, compre qualquer produto e ganhe um brinde. Aí ele botou ali na placa as pessoas entrando, não sei o quê, vão comprar, qual é o brinde? Não tinha falado qual é o brinde. Aí comprou o produto, né? Aí na simulação comprou o produto. E aí a moça, mas cadê o meu brinde? Aí ele pegou um copo d'água, botou um copo d'água, bate aqui, Luciana. Um cafezinho. Bate aqui. Um brinde. X. Então, esse era o brinde que era para dar, né? Então, de fato a gente tem que, não esse brinde, mas é bom a gente ter umas coisinhas na carta na manga. Sim, sim. Eu estava aqui relembrando, né, o que a gente já falou no alguns episódios passados, a gente estava falando justamente sobre venda. Aí só repassando, né, a gente podia dar uma revisãozinha aí para quem ainda não ouviu, pode ouvir lá, né, nos últimos episódios. Pode ser característica de bom vendedor. Eu acho que assim, acho que acaba abraçando tudo. Quais são essas características de um bom vendedor? Escutativa, ela acaba sendo fundamental, uma empatia. Por favor, Luciana, prossiga. Empatia, uma escuta ativa, como o Fábio falou, né? Ter um entendimento real do produto. O vendedor ele precisa entender que quanto mais ele conhece o que ele vende, mais fácil fica para ele persuadir, né, o cliente. Então, são elementos fundamentais na hora da venda. Resiliência. E resiliência é o fato de não desistir fácil. Levou um não, porque assim... Tá bom. Acontece muito, né? Tipo, tá bom, então tchau. Já quando a gente vai em alguma lojinha e tal, né? Você fala, não tô pensando. Então tá bom, tchau. Né? Não, a gente tem que tentar convencer. E é aquele processo de envolver mesmo, né? Tem todo os olhos verdes de Fábio, né? O cabelo, né? Uma jogadinha de cabelo. Tem disso também? O sorriso. O sorriso, né? É bem cativante na hora da venda, né? Você está ali apta, você está uma pessoa aberta, aberta, né? né? Você não está com com aquele... fala, o corpo né? fala, né? O comportamento fechado e aquele comportamento aberto e tal. É Não curioso. tem nada que me faça querer desistir de comprar alguma coisa quando eu sou atendida por alguém que tá com a cara fechada, né? Eu falo, nossa, que pessoa antipática, né? É aquela coisa a antipatia, né? Você precisa ser empático, né? Exato. Isso funciona. Simpático. Isso, inclusive, funciona muito por telefone, né? Alguns treinamentos de venda que a gente faz, eu já tive o prazer e a honra de fazer alguns junto com a Luciana, né? Para algumas consultorias de vendas. E a gente fala, até por telefone é importante que você mantenha sorriso. Né? Então, se eu falar aqui, alô, aqui é o Fábio da Upbrand, tudo bem? Né? Então, eu estou te ligando para falar sobre o serviço. E agora, eu sorrindo, né? Alô? Oi, aqui é o Fábio da Upbranding. Então, tô te ligando para poder falar. É totalmente diferente. O fato da gente sorrir, né? A gente já muda esse comportamento. Sem dúvida nenhuma. E aproveitando justamente isso que Fábio falou, né? Eu acho que tudo bem que o vendedor, ele obviamente precisa ter esse reconhecimento de tudo que ele tem que fazer, mas eu acho que as empresas elas precisam também se antenar em relação a isso. Então, se você quer um bom atendimento, uma boa qualificação, né? Ter realmente uma definição real do seu processo, você precisa mergulhar, de fato,
fundo em relação a isso. Você ter ali um processo muito bem definido. Então, por exemplo, aqui na UP, nós temos o processo que é o Vendas 4.0. Né? Então, é algo que a gente hoje entrega e vai além do presencial. Né? Hoje a gente tem empresas que, ok, o vendedor está ali, sabe conhecer o produto, mas existe um outro lado, uma outra fatia do mercado, que é o mercado online. Então, quando o cliente chega no WhatsApp, né, o que é que de fato vai acontecer a partir dali? Então, ter um processo também bem definido, né, depois desse contato ali, quando o vendedor jogou todo o seu charme, né, fez a sua parte, e aí, de repente, o cliente não comprou. E aí você precisa vender para aquele cliente. O que eu faço agora? Né? O cliente falou via WhatsApp, ou até mesmo aquele que startou um contato via WhatsApp. Então, como é que a gente vai conseguir, né, converter esse cliente? Então, as empresas precisam também se antenar para essa etapa, né, da venda. Inclusive, o Vendas 4.0 é uma metodologia, né, que a gente foi lapidando. Né? Então, tanto a Luciana quanto eu aplicamos nas empresas. Se você tiver interesse em saber mais sobre essa metodologia 4.0, fale com a gente. @upbranding, entre nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente. Você vai ter possivelmente uma conversa com a Luciana, que ela vai poder te explicar vários desses processos, mas antes a gente vai ter uma qualificação, né, com a nossa SDR, e aí depois disso você vem para esse entendimento com uma especialista de 25 anos de venda que vai poder te ajudar. Não podia deixar de falar, né, gente? Meu ganchinho de vendas. Claro. Maravilha. A gente está chegando no final, infelizmente. Foi um bate-papo maravilhoso. O Lu está com a porta aberta sempre que quiser voltar para falar de vendas ou para falar de qualquer outro assunto que você quiser. Você está sempre convidada. Esse foi o Marketing em 20 Minutos. A gente espera no próximo episódio. Siga a gente em todos os canais e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.